Fala, Gabriela. Você tem alguma dúvida com relação a algum assunto dessa semana? Como é que tá? Como é que tá indo o curso para você? Eu tô um pouco perdida, na verdade. Como que eu posso te ajudar, então? Eu tô com dificuldade de entender esse modelo conceitual. Eu me perdi. Porque, assim, tem a chave primária, até aí eu entendi. Só que ele tem. Por exemplo, o senhor falou que ele tem duas. Não seria duas chaves, mas ele tem, por exemplo, o CPF, ele seria só teria o CPF, porque ele não muda. Aí o endereço ele tem mais atributos. Eu não entendi essa parte. Ah, tá. Tá, vamos lá então. Eu vou pegar. Você lembra qual modelo que eu utilizei? Eu utilizei algum específico nesse exemplo que você está falando? Era da Ai, empresa? Deixa eu ver. Deixa eu pegar aqui. de um partido tá aqui que eu tô olhando pelo GitHub. Ah, daquela base de políticos, né? Isso. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Já que a gente está nessa moda de chat GPT, vamos pedir para o chat GPT gerar um banco de dados de político para gente? Vamos ver se dá certo aqui. Pera aí. New chat aqui, ó. É, lá. Se você já utilizaram o chat GPT alguma vez, acho que já, né? Provavelmente. Eu já. Eu tô usando Às vezes bastante. ele salva vidas. É, eu tô usando bastante. Ele tá auxiliando bastante nessa parte de dar ideias, né, com relação à programação, com relação ao banco de dados. Vamos ver se ele pode dar uma ideia relacionado a essa parte do modelo, né? Vamos perguntar para ele, deixa eu ver. Poderia dar um exemplo de é, banco de dados na área política? Vamos ver se ele tem se ele dá alguma ideia. Ele fala, esse banco de dados poderia incluir informações como, vamos ver aqui. Tá. Nomes, partidos políticos, resultados de eleições, informações demográficas, história geral. Poderia dar um exemplo na área em SQL. Vamos ver. Tá, ele cria uma tabela chamada eleições, né? Vamos ver se faz sentido. É sempre bom a gente olhar com análise um pouco crítica para o chat GPT, porque nem sempre ele entende exatamente o que a gente está querendo, né? Ele criou aqui ele criou aqui um banco, né? Uma tabela chamada eleições, né? Em que tem várias informações aqui, por exemplo, relacionadas a um candidato, nome de candidato, né? Qual partido ele pertence, quantos votos recebeu, idade, gênero, localização, ano da eleição, resultados anteriores, né? E aí ele coloca aqui um insert. Ele faz um insert aqui também em inglês e tal, né? Mas vamos ver se a gente consegue especificar um pouco melhor esse exemplo, não? Deixa eu pegar o meu que eu tenho, GitHub. Eu não sei se está na semana 5, né? Deixa eu ver, dar uma olhadinha aqui. Intro BD, deixa eu ver. Acho que é esse aqui, vamos ver. E lá, se não me engano, bancos de dados. Tem uma pasta aqui, bancos de dados. Não sei se tem um banco de dados relacionado à política. Deixa eu ver. Word, produtos, mercado, brechó, AP. Deixa eu ver se tá em alguma semana 5 talvez. Deixa eu ver. Tá na semana 5, professor. A semana 5 eleições. Modelo conceitual. Modelo conceitual, esse. Deixa eu ver. Tá. Tá, esse aqui, né? Que você tava meio que na dúvida, né? A gente tem então aqui um exemplo, né? De
modelo inicial que a gente chama de modelo entidade relacionamento, né? E esse modelo inicial, ele dá uma ideia para a gente como que poderia estar montado o nosso banco de dados, né? Então, esses retângulos aqui vão ser convertidos, né, para tabelas, né? Então, por exemplo, a gente teria uma tabela chamada partido, e dentro dessa tabela a gente teria, por exemplo, a chave primária, que seria a sigla do partido, né? Porque a sigla ela não se repete, né? Então, poderia a gente definir a sigla como uma chave primária. Tem o nome do partido, o nome da coligação, e aí aqui tem um exemplo mais simples talvez de entender, por exemplo, o estado, né? Teria o nome do estado e a sigla do estado, por exemplo, né? Estado de São Paulo, sigla seria SP e o nome São Paulo, né? Minas Gerais, MG, estado Minas Gerais. E aí tem município, né? O município, nome, sigla e o ID aqui, quando a gente não sabe exatamente uma chave que a gente pode definir para uma tabela, a gente coloca um ID. E aí o ID pode funcionar como uma chave primária, certo? Aí a gente tem um candidato, né, que tem o CPF, sigla do partido, nome, sigla do estado. Então aqui tem o que poderia ser o único do candidato é o CPF, né? Porque cada pessoa tem um CPF único e não se repete, né? Então, basicamente, esse seria o modelo conceitual, modelo entidade relacionamento. Se não me engano, eu fiz isso no BR Modelo, é uma ferramenta online gratuita, né, que a gente pode utilizar para fazer um modelo inicial do nosso banco de dados. Depois a gente pode detalhar ele mais, através do nosso modelo lógico, né, a gente define quais são os tipos de dados que a gente vai armazenar aqui. Nesse modelo. Professor, por exemplo, se não houvesse um município e o município estivesse dentro de uma outra classe, eu poderia colocar o município no lugar do nome, por exemplo, e desse nome tirar mais três nomes, como estado, alguma coisa assim? Ou não? Não entendi muito bem sua pergunta. Eu estou meio perdida nos termos. Por exemplo, a gente tem o endereço. Certo. Dentro desse endereço a gente tem uma rua, um estado, um CEP, por exemplo. Mas se ele não fosse a classe... A gente poderia colocar... colocar outros atributos, que não só esses aqui relacionados ao município, né? Então, por exemplo, você falou aí, né? A gente poderia ter CEP... Quer ver, ó? Vou pedir para o ChatGPT gerar uma tabela. Ó, gerar uma tabela de municípios. Municípios que contenham os seguintes atributos. Acho que eu não tô compartilhando minha tela, né? Deixa eu compartilhar minha tela, que acho que fica mais fácil. Eu tô digitando aqui, eu tava achando que eu tava... Você estava vendo, né? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então tá, eu vou pedir então ajuda auxílio para o ChatGPT com relação a essa tabela de municípios, né? E aí eu falo para ele que contém os seguintes atributos. Então a gente tem aqui neste modelo nosso aqui, ó, a gente tem o ID, né? Então o ID vai ter também o nome, sigla, estado, não? Nome, sigla, estado. E a gente pode colocar também o CEP, rua, talvez ruas. Não sei se teria que separar, porque ruas dentro de município vão existir várias ruas, né? E aí talvez fique um pouco complicado de armazenar isso dentro dessa tabela municípios. Aí a gente teria que separar. Então, eu poderia colocar o CEP. CEP eu poderia deixar aqui. Vamos ver só dessa forma como que ele poderia gerar. Vai gerar aqui, ó. Criou a tabela municípios, né? Ó. E aí eu poderia criar outra tabela
ruas, ou não. Deixa eu ver, bairros. Poderia ser bairros, e dentro de cada bairro a gente tem várias ruas lá, né? Bairro com os atributos CEP, pode ser ID, eu vou deixar ID, nome do bairro, CEP, e eu vou colocar também ruas, na verdade se eu colocar ruas, vamos ver, ruas, não sei se fica bom de deixar ruas dentro de uma tabela chamada bairro. Dentro de um CEP a gente tem várias ruas, né? Poderia ser ruas. Tá, vamos ver. Ele vai gerar aqui outra tabela chamada bairro, com ID, nome, rua, CEP e ruas. E aí dentro dessa, a gente poderia relacionar essa tabela com a tabela município, né? Ó, vamos ver se tem. Ó, ele está dando os exemplos aqui, ó. Moca, ele coloca um bairro. Rua da Moca, Rua Guaimbé, Rua Juventus. Mas aqui ele está armazenando vários valores, né? Aqui dentro. Então não é muito bom a gente deixar vários valores armazenados numa mesma no mesmo registro, né? Não é ideal. O ideal é a gente separar isso em outra tabela. Poderia normalizar a tabela bairro. Vamos ver se ele normaliza. Ele cria outras 3 tabelas, né? De nome CEP, ele vai criar uma tabela chamada rua. Ele vai criar uma outra tabela também chamada bairro, rua. A gente vai desenhar isso para ficar mais fácil a gente entender. Vamos pegar esse exemplo que ele deu e aí eu tento explicar em código. Ele inseriu na tabela ruas também, inseriu na tabela bairro, depois inseriu na tabela rua. Depois, vamos ver. Insere na tabela bairro, rua. Olha que interessante. Ele parou aqui. Vamos ver aqui se a gente consegue utilizar o nosso Workbench para fazer isso. Quer ver? Um modelo aqui, ó, para a gente conseguir entender melhor essa parte. Então, não sei se era mais ou menos essa a dúvida, mas vamos lá. Não, era isso mesmo, professor, porque eu fiquei perdida, né? Porque ele coloca bastante coisa, mas aí ele não teria um fim, porque ele não é um varchar. Então, naquele exemplo desse modelo aqui que a gente está vendo, né? O modelo entidade e relacionamento. Se a gente poderia expandir ele, né? Além do município, vai ter outras informações, vai ter relacionado com outras tabelas, vai estar relacionado com outras tabelas, né? Então, a gente vai ter aqui município. Então, eu vou partir daquele finzinho ali. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui, eu vou criar a tabela chamada município. Município vai ter aqueles atributos lá que o ChatGPT gerou pra gente, né? E quais são aqueles atributos? Não. Município... o município ele já criou. Na verdade, a gente vai partir para o bairro, né? Aqui seria o bairro. Então, aqui seria o ID do bairro. Se não me engano, é isso. Primary key, int, nome e CEP. Então, aqui teria o nome e o CEP. Pronto, o varchar aqui de 50 e outro varchar de 8. Um varchar de 50 e aqui um varchar de 8. Beleza, criamos a tabela bairro. É mais ou menos dessa forma, certo? Aí depois a gente tem uma outra tabela chamada rua. Vamos criar uma tabela chamada rua. Deixa eu deixar assim, rua. Vai ter um ID, um nome. Vamos lá, ID. Tipo inteiro, primary key, nome, varchar, nome,
varchar de 50. Esses tipos aqui, ó, tudo bem, esses tipos de dados, por exemplo, int aqui, ó, vai ser só números, não. Esse varchar vai ser armazenados letras e números, não. Então, a gente está sendo um pouco mais específico do que aquele outro modelo, modelo entidade-relacionamento, né? Ó. O modelo entidade-relacionamento, a gente não define quais são os tipos de dados, não. Não sei se você conseguiu perceber essa diferença. Aqui, ó, esse modelo, a gente só define os nomes dos atributos aqui, ó. E aí a chave primária, que é aquela que está pintadinha aqui, ó. Certo? Mas a gente não especifica muito, assim, não entra muito em detalhes, né? Ó, a gente deixa uma visão mais geral de usuário, né? Ó, que a pessoa que olha aqui já entende mais ou menos como que seria um banco de dados que poderia criar. Mas nesse modelo aqui, a gente está sendo mais detalhado, assim, né? Aí tem a rua. O professor, o relacional ele é mais usado, né? Esse modelo aqui que a gente chama de modelo lógico, né? Sim, tá. Ele é mais utilizado porque a gente está detalhando mais aqui, ó, qual é o tipo de dado que vai ser armazenado, né? Então, ele é mais utilizado, sim. Certo. Tira aqui. Então tá, ID, nome, ID, bairro. E aí tem mais aqui, rua. Peraí. Deixa eu pegar aqui do chat GPT o exemplo, né? ID, bairro vai referenciar o bairro. Então, porém que ID, underline, bairro vai referenciar o bairro. Então, deixa eu tirar isso aqui. Delete, selected. Então, um bairro pode ter várias ruas, certo? Então, é relacionado um para muitos, né? Então, mais ou menos assim, eu acho. Certo? Não sei se deu para captar esse detalhe aí sutil. Tá, entendi. Beleza. Tá. Ele pegou o ID do bairro referenciando o bairro, tá? Mas eu vou fazer um pouquinho diferente aqui. Eu vou pegar o bairro, underline ID, que vai referenciar. E eu vou incluir essa coluna aqui de ID bairro. Vou deletar ela. E aí a gente vai chamar essa chave estrangeira de bairro. A gente pega o nome da tabela que a gente está referenciando, né, que é bairro. E underline ID vai referenciar a chave primária na outra tabela. Certo? E aí tem outra tabela, bairro, underline, rua. Provavelmente, essa tabela, bairro, underline, rua, foi criada porque a gente tem relacionamento aqui muitos para muitos, né? ID bairro, então aqui fica ID bairro, ID underline bairro. Eu poderia fazer de outra forma aqui, na verdade. Vou excluir esse cara aqui, ó, delete. E aí, em vez desse relacionamento aqui, ó, quando a gente relaciona muitos para muitos, ele cria automaticamente uma outra tabela. Com a chave primária das duas, né? Ó. Então aqui, ó, a gente tem o bairro ID e a gente tem aqui o rua ID, certo? E dentro de um bairro a gente tem várias ruas. E aqui, ó, a gente vai ter, por exemplo, o ID1, ele vai pertencer a esse bairro. Tá, deixa eu pensar aqui. Que no caso, a gente vai ter essa rua, por exemplo, uma rua pertencente a um bairro. Tá, mas deve ter deixado da outra forma, né? Talvez ficasse melhor. Porque uma rua não pode pertencer a mais de um bairro, pode? Acho que não. Então. Porque do jeito que ele modelou aqui, dá a entender que uma rua pode pertencer a mais de um bairro. Por exemplo, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Por exemplo, ID do bairro 1, rua 1 aqui, por exemplo. Não. Deixa eu ver. Por exemplo, ID do bairro. Não, um bairro pode conter várias ruas. Tá.
Ah, tá, entendi. Aqui um bairro pode pertencer, pode conter várias ruas. É isso que eu acho que ele quis dizer aqui no exemplo. Então tá, a gente tem esse modelinho aqui e a gente pode fazer o quê? A gente pode utilizar esse modelo aqui que o ChatGPT gerou, por exemplo, né? Então é mais ou menos essa ideia, né? Ó, não sei se deu pra... não sei se consegui esclarecer a sua dúvida, mas não sei, se você quiser desenvolver mais a sua dúvida aqui, nesse exemplo ou em outro, a gente pode tentar melhorar isso aqui. Mas... Não, acho que eu entendi. Eu não sei se na questão do endereço que você comentou, caiu nesse ponto aqui do... Deixa eu pegar aqui, ó. Do bairro aqui, ó, tá vendo? Eu não sei se deu pra perceber aqui nesse insert, ó, tá vendo? Ele gerou aqui, ó, nessa tabela. Primeiramente ele tinha criado aqui essa tabela bairro, só que ele estava armazenando as ruas aqui, ó, tudo aqui dentro, ó, tá vendo? Aí seria muito ruim para consultar isso. Então, por exemplo, no bairro da Moca, ele armazenava aqui várias ruas, né? Ó, Rua da Moca, Rua Guaimbé, Rua Juventus. Bairro Pinheiros aqui, por exemplo, teria a Rua dos Pinheiros, Rua Fradique Coutinho, Rua não sei, Arcádia Arco Verde. Isso aqui a gente não considera que está normalizado, né? Porque tem vários valores aqui, né, nessa coluna, né? Então o ideal é separar isso em outra tabela. Que foi o que eu pedi para ele fazer, né? E aí ele separou, né, em outra tabela. Ele criou uma tabela chamada rua aqui, né? E relacionou com o bairro aqui, né? E aí através do ID bairro, a gente consegue identificar em qual bairro determinada rua pertence, vamos dizer assim, né? E aí ele fez aqui, ele criou esse cara aqui, né, ó. Vamos fazer os inserts aqui, ó. Tá, eu vou exportar esse modelo, export, né, ó. A gente pode exportar, deixa eu salvar primeiro, né, save. Esse botão aqui, save model, né, ó. Mas isso a gente estava fazendo em cima daquele modelo do... política, né? Relacionada à política, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu salvar primeiro aqui. C2 pontos. Testes. Git. Vou pegar aqui, Git. Intro BD. Aqui a gente está na semana 7. 6, né? 6. Tá. Eu vou colocar aqui... banco de dados... Vou colocar de política, né? Bairros. Tá, por enquanto vai ser bairro. Salvei aqui, aí eu venho aqui, file export, né, ó, forward engineer SQL, ele vai gerar o SQL para mim relacionado a esse modelinho aqui que a gente criou, certo? Tá, semana 6, testes git intro BD semana 6, e eu vou colocar aqui bairros. Vai criar esse modelo aqui SQL, certo? Script SQL pra gente, vamos ver. Aí ele gera aqui, ó, o código, né, pra gente utilizar. Vem aqui no meu workbench, né, ó, abro aqui uma nova aba, e aí eu abro aquele script que a gente acabou de gerar, o bairro, né, ó. Vou abrir ele aqui. E aí ele vai criar um novo banco aqui, ó, MyDB. Só que eu vou renomear esse banco para bairro mesmo, né, ó. Então, vou dar um Ctrl F, Ctrl F, Ctrl L, deixa eu ver, Ctrl L. Ctrl F. Find and Replace, eu vou procurar então o MyDB, né, que ele gera automático, e eu vou substituir por bairro, que vai ser o nome do nosso banco de dados, né? Então, a gente está criando um banco de dados relacionado a bairros. Replace all. Substituiu tudo, e aí eu vou fechar aqui done e vou executar aqui, vou salvar e vou executar todos esses tô dando um erro de sintaxe aqui, vamos ver onde é que ele exatamente está dando. Ele está criando uns índices aqui, não sei se pode ser isso. Vou salvar aqui, vou executar de novo. Pronto, foi. E aí você dá uma refresh aqui, ó,
ele criou nosso banco de dados chamado bairro aqui em cima, provavelmente, ó. As tabelas que a gente definiu, bairro, rua, rua, res, bairro, né? Tá, beleza. Agora, eu vou fazer aqueles inserts lá que o nosso chat GPT gerou pra gente, certo? Então, eu vou inserir aqui no bairro, né? Ó, eu vou inserir no bairro um ID, nome e o CEP. Então, a gente vai inserir Moca, Pinheiros, Vila Madalena e Piranga, certo? Alguns bairros aí, vamos ver. Data too long for column CEP. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, eu vou alterar então a estrutura da minha tabela bairro, alter table, bairro. Deixa eu aumentar aqui porque a gente definiu com tamanho de 8 ali, ó. E aí eu vou modificar, modify, CEP para varchar, tamanho de 9. Pronto. E aí a gente vai conseguir fazer esses inserts aqui. Vamos ver. Pronto, conseguimos inserir. Se eu fizer um select lá na tabela, select asterisco from bairro, a gente vai visualizar esses bairros aí que a gente acabou de inserir, né? Ó. Beleza? Tá. Agora eu vou inserir aqui, ó, essas ruas aqui, ó, inserir ruas, tá? Vamos ver como é que vai ficar isso. Ok, aqui. Fechar aqui para ver se está nessa ordem aqui a rua, ID e o nome. Tá, a gente definiu só o ID e o nome, só faltou aqui definir esse ID bairro aqui, não. Tá, podemos incluir isso também. Vamos lá. Alter table, só que a gente definiu isso direto numa outra tabela. Tá, vamos alterar então. Alter table. Rua, eu vou adicionar aqui então ID bairro do tipo int, certo? Vamos ver aqui, inseriu, aí se a gente der um refresh aqui, a gente tem na rua aqui, ó, o ID do bairro. Tá. Vamos inserir esses valores aqui. Se eu fizer um select naquela tabela, select, asterisco, from, rua. A gente vai obter as informações das ruas aí, né? Ó. E aí a qual o ID do bairro que pertence, né? Certo? Tá, aí ele estava inserindo aqui bairro rua. Acho que também funcionaria. Vamos ver até onde ele conseguiu inserir aqui. Tá, B. Continue a gerar os inserts na tabela bairro, underline, rua. Vamos ver. Ele pediu até desculpa que minha resposta anterior foi cortada. Não sei se... Olha que... Tá, vamos copiar isso aqui. E aí, vamos ver aqui como que ele vai ficar a estrutura aqui do nosso micro banco de dados aí que a gente tirou, só relacionado ao bairro, né, e rua. Vou inserir aqui bairro, underline, rua. A gente definiu só como rua, res, bairro. O nome da nossa tabela então é rua, res, bairro. Bairro. Beleza. Aí de rua. Aqui na verdade chama rua, underline, ID, aqui bairro, underline, B. Vamos ver. Eu vou inserir esses caras. Beleza, 12 rows affected. Aí se eu selecionar aqui, select asterisco from, rua, res, bairro. Vai mostrar pra gente aqui, ó. Só que só dessa forma aqui a gente não consegue interpretar direito, né, essas informações aqui. O que significa esse 1 e 2, né? Então fica meio complicado. A gente tem que buscar informações de mais de uma tabela, né? Então a gente poderia fazer isso, né? Ó. Se eu quiser buscar informações de mais de uma tabela, peraí. Primeiro eu vou selecionar tudo aqui da tabela bairro. Só para eu identificar aqui os códigos aqui do... Aqui onde a gente tem o CEP, né? Aí a gente tem, por último, a tabela rua,
certo? Então a gente tem 3 tabelas aí, certo? A gente tem essas 3 tabelas, tá? Eu quero saber essa rua, sei lá, da Moca. Qual é o nome do bairro? Não, tá um código aqui, código 1 aqui, só que por esse código aqui a gente não consegue identificar qual é o bairro, né? Claro que o nome da rua a gente tem uma ideia, mas se fosse um outro nome de rua, por exemplo, Saguaimbé aqui, não. A gente não saberia que esse código 1 seria da Moca, né, por exemplo. Então, para a gente buscar o nome, a gente tem que ir em outra tabela, né? Ó. A gente tem que ir nessa tabela bairro. Então a gente pode fazer o inner join aqui, ó, select. Vou buscar então da tabela bairro. Eu vou buscar o nome, né, do bairro. Vou buscar o CEP dessa tabela bairro, né? Ó. Então eu posso definir um alias aqui, ó. Eu posso colocar bairro. Estou definindo aqui de qual tabela que eu estou buscando essa informação do nome. E qual tabela eu estou buscando essa informação do CEP. Então é da tabela bairro. Certo? E eu quero buscar mais informações relacionadas ao nome da rua, né? Então eu vou buscar o nome da rua. Eu vou buscar na tabela rua o nome da rua, certo? E aí eu preciso definir aqui de qual tabela tá vindo essas informações. Não. From bairro. Então eu vou ter que juntar aqui, ó. Eu posso fazer um inner join rua. E aí eu defino qual os atributos que estão ligando. São comuns entre eles, né? Ó, no caso vai ser o ID bairro, né? Ó. Então na primeira vai ser ID bairro.id igual, no caso da rua vai ser rua.id underline bairro. E aí se a gente fizer esse select aqui, ó, a gente consegue provavelmente dizer de qual bairro é determinada rua, né? Ó. Aquela rua Guaimbé aqui, ó, do bairro da Moca, certo? Aí a gente tem o CEP aqui também. Mais ou menos isso, né? Que a gente consegue, através dessa união dessas tabelas, buscar informações, por exemplo, como o nome do bairro aqui, né? Deixa eu ver se dá para fazer de outra forma. Se a gente utilizar esse inner join aqui, ó, eu não sei, acho que não dá. Deixa eu ver. Bairro nome, bairro CEP, rua, from, bairro. E aqui, se eu fizer uma vírgula rua, se eu não indicar aqui qual campo que está ligando, eu não consigo. Eu consigo também, Rua da Moca. Não, ele está repetindo aqui, não, Rua Moca. Rua da Moca, ele está repetindo aqui, só que ele não está enviando a informação correta. Então tem que utilizar aqui inner join. E aí eu digo qual campo que é comum entre as duas tabelas, né? Ó. Certo? É mais ou menos isso. Não sei se contribuiu para entendimento melhor aí, mas... Não entendi agora. Ficou bem claro. O senhor pode disponibilizar esse código? Posso. Então eu vou copiar aqui, ó, bairro. É um exemplinho simples, né? A gente pode pegar outros exemplos. Se você quiser, a gente pode tentar gerar um outro banco de dados mais específico. A gente estava gerando dos políticos, né? Eu não sei se eu criei ele completo, esse banco de dados. Eu acho que eu criei ele completo, mas eu não coloquei dentro da pasta de bancos de dados. Isso que eu tô achando meio estranho. Deixa eu ver aqui. C2 pontos, usuários, testes, Git. Eu não sei se eu fui colocando nas outras semanas. É que eu fui fazendo com a outra turma, aí a gente foi fazendo um banco de dados relacionado à política, né? E aí a gente foi fazendo e tal, a gente relacionado a esse banco. Deixa eu ver semana 7 se tem alguma coisa relacionada. Eleições. Tem eleições esquema aqui nas outras semanas eu vou colocando aqui, ó. Que aí tem alguns inserts e tal. Vai ficar meio grande, mas a gente pode tentar fazer alguma outra coisa relacionada à saúde, por exemplo, né? Não sei. Eu estava fazendo alguma coisa relacionada a esse banco de dados sobre saúde. E aí a gente pode pensar, por exemplo, nessa questão das vacinas, né?
Deixa eu ver se... Ah, eu vou disponibilizar esse por enquanto, né? Para ficar mais simples, né? Vou colocar no Git aqui, ó. Eu vou deixar então na semana 6, né? Então eu vou vir aqui. Já tá, ó, bairro SQL aqui. Aí eu tenho que vir aqui no meu GitHub aqui, ó. Eu tenho que fazer um commit aqui nessa tela. Deixa eu abrir aqui meu GitHub, aí eu já faço o commit. Aí você consegue já usar esse código. Então a gente tem aqui introbd. E eu vou colocar aqui, ó. Tá, semana 6, banco de dados. Banco de dados. Fazer o commit lá para o main. Vamos ver aqui. Oxe. Beleza, ele gerou, tá gerando. Acho que foi. Deixa eu pegar no Git. A gente olhar aqui na semana 7. IntroBD, semana 7. Não, semana 6. Tá aqui, bairro, ó, bairro SQL. Tá, aí você tenta rodar aí na sua máquina e ver se dá certo. Não sei se você quiser esclarecer mais alguma outra questão. A gente pode tentar... Não era mais isso. Tá bom. O que mais que eu coloco nessa semana? Peraí, deixa eu adiantar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma aula relacionada aqui. Acho que eu falo sobre cardinalidades, né? Nessa semana. Eu falo esse modelo entidade de relacionamento e tal, né? Deixa eu ver aqui no meu... meu canal aqui, vamos ver. Playlist. E aí aqui é introdução ao banco de dados. Acho que é da semana... Professor, essas aulas vão ficar disponíveis depois que o curso acabar? Vão, já fica disponível lá. Deixa disponível, eu vou atualizando, né? Como esse curso já... Acho que é a terceira turma já, eu vou atualizando o conteúdo, né? E aí eu vou colocando mais informações, vou deixando ele mais atualizado possível, né? Então a semana 14, que é basicamente geração de scripts, né? Foi o que a gente fez aqui com relação aos bairros. Introdução às cardinalidades e modelo conceitual, que é esse modelo aqui que a gente viu, né? Ó, das eleições e tal. E aí a gente vai trabalhando em cima desse modelo aí relacionado às eleições e tal. Tá, depois eu posso pegar um outro exemplo. Sei lá, a gente vê algum exemplo mais atual, relacionado às tendências atuais aí que a gente está vendo, e montar alguma coisa em cima. Não sei. Pensar, teria que pensar alguma coisa relacionada a isso. Mas acho que é isso. Deixa eu pensar mais alguma outra coisa. Isso tem relação às cardinalidades. Eu acho que no vídeo está bem explicado essa parte. Mas se você quiser tiver alguma outra dúvida, a gente tenta esclarecer. Não sei se ficou claro. Se não ficou, eu tento dar... Não, ficou claro, sim. Tá bom, então. Então tá, Gabriela, acho que é isso. Eu não sei como que eu poderia... Tem um questionário lá da semana. E aí, se você tiver mais dúvidas aí relacionadas, você pode perguntar no WhatsApp, fórum, enfim. Tem lá o fórum do Moodle, né, para perguntar. Certo. E é isso, vamos falando. Certo, obrigado, professor. De nada. Então tá bom. Vou parar a gravação. Boa noite. Aqui, vou parar a apresentação.